falei ontem para vocês que essa vista que temos aqui não tem um PowerPoint que possa substituir. Não tem foto que a gente pode analisar, nem posta, nada. É estar aqui e entender um pouco a geografia. Em primeiro lugar, nós estamos num lugar chamado Monte Scopus. Aqui temos médicos, né? Temos médicos aqui. Duas. O que significa Scopus? A prova aí. Não fique nervosa, está tudo bem. Não são obrigados a saber. Vamos fazer mais fácil. O que significa... Não, é uma boa essa, não tinha pensado, mas interessante. A gente fala de Esculápio em outra oportunidade. Esculápio. Scopus, o que significa estetoscópio? Tem um estetoscópio? Sim. O que significa estetoscópio? Para ver? Escópio? Telescópio. Esteto não sei o que é, escópio Scopus é visão. é visão. Escopia é visão. Exatamente. Visão profunda. Exatamente. Visão com detalhes. Isso. Não é só olhar, mas é olhar delicadamente, atentamente. Exatamente. Muito bem. Minha aluna. Minha irmã é Cristo. Agora está todo mundo curioso, né? No começo começou a duvidar, ninguém estava aí, né? Não, mas eu estou com orgulho desde ontem. Desde ontem, por causa do aniversário. Aniversário. Então, telescópio, né? Também temos palavras que significam visão. A palavra é em grego, scopus. Quando os gregos chegam aqui no século... Quando os gregos chegam aqui? 332. Muito bem. 400. Olha só, século 4. 332. Quem foi líder dos gregos chegou aqui? Famoso. Alexandre o Grande chegou aqui. As grandes figuras da história passaram por aqui. Napoleão também e outros tantos. Mas Alexandre Magno chega aqui no século 4. Tem já um período grego. Os gregos chegam a um lugar, não tinha universidade, não tinha nada aqui, uma montanha alta. Dá para ver a cidade toda. Monte Scopus, Monte da Visão. Em hebraico se diz Har Hatzofim, que significa Monte dos Observadores. A tradução do hebraico, isso acontece pouco, geralmente é o contrário. O hebraico vai traduzir do grego nessa oportunidade, para colocar o nome desse lugar. Então os gregos chegam aqui, Monte dos Observadores. E vemos a cidade de Jerusalém, antiga, que é a mesma cidade que estava na época do Segundo Templo. O Segundo Templo começa a partir de 536, menos 536. E agora vamos fazer uma visão assim, 180 graus. Começando pela esquerda, toda essa montanha aqui é o Monte das Oliveiras. O famoso Monte das Oliveiras que a gente vai visitar depois de amanhã. Vamos estar por aí. E tem aquelas bolinhas ali? Como? Eu vou explicar agora. Essa é uma igreja hospital chamada Augusta Victoria, aqui. Não importa, agora não quero entrar em muitos detalhes. Quem quiser saber quem foi Augusta Victoria, me perguntam depois. Essas estruturas de cúpulas é uma universidade mormon. E aqui vou abrir parênteses, que tem a ver com a liberdade de culto que tem em Israel. Tem aqui liberdade de culto absoluta. É uma universidade religiosa. Aquela, não essa. Essa. Mas tem os mormons também têm possibilidade também de ter instituições, assim como católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, sei lá. Budistas não tem aqui, mas toda religião tem autonomia e liberdade de culto, sempre que se respeitem as leis. Ou seja, você vai ter um líder muçulmano que vai chamar Guerra Santa, porque o Islã está escrito que tem que fazer Guerra Santa e matar todo mundo, isso está fora da lei. Não pode, mas respeitando a lei do Estado, tem liberdade de culto absoluta. E me faz lembrar quem queria para o Santo Sepulcro, que falou da greve. Depois eu vou contar sobre uma negra que aconteceu agora semana passada, uma greve que fizeram Protesto. as diferentes igrejas no Santo Sepulcro. E por que essa greve? Ok? Onde está aquela bandeira de Israel aí, o Monte das Oliveiras, lá tem um mirante muito bonito, que a gente também vai visitar. Agora, tudo isso que vocês veem aqui são bairros árabes, que estão perto aqui, que é Jerusalém Oriental. Vocês lembram que falamos que tem outro campus da universidade em Givat Ham, perto do museu. Esse campus se abre no ano 48, por quê? Na Guerra da Independência, o bairro de Monte Scopus, uma montanha chamada Monte Scopus, fica em mãos de Israel em forma legítima, ou seja, a comunidade internacional reconhece Monte Scopus que é parte de Israel.
Mas o que acontece? Ao redor do Monte Scopus, em bairros árabes, cheios de bairros árabes. Que naquele então era a Jordânia. E a única forma de comunicar o Monte Scopus com o resto da cidade é através de uma avenida que a gente também passou por aí. Aos costados dessa avenida tinha tiros. Você não podia nem estudar, nem ensinar. Estudantes e professores não podiam vir aqui porque eram atirados. A universidade fechou por 20 anos. No ano 48 até o ano 67, a universidade aqui foi fechada e abriram o campus de Givat Ram. Okay? Depois da Guerra dos 6 Dias, a cidade é reunificada e a universidade reabre as portas aqui nesse campus. Então vocês podem ver todos os bairros árabes aqui. Hoje em dia temos paz com eles, está tudo bem. Pacíficas desses 20 anos, ela ficou fechada ou Já. os assumaram conta dela? Tinha aqui o exército israelense, a base do exército israelense. A universidade fechada. Agora bem, vocês veem que tem um vale, Monte das Oliveiras tem um vale aí. Esse é o famoso Vale do Cedron, que a gente vai ver ele bem de perto amanhã de manhã. Na maquete também. Estava na maquete, exatamente. Uma fronteira natural, um limite natural da cidade de Jerusalém da época do primeiro templo. Não vou falar isso agora porque a gente vai falar isso amanhã. Vemos a cidade velha, as muralhas construídas pelo sultão Suleiman o Magnífico, no ano 1538. Ele vai construir as muralhas de Jerusalém depois que ele teve um sonho onde Deus fala para ele: você tem que cuidar de Jerusalém, tem que proteger Jerusalém, tem que embelecer Jerusalém. Então ele, em mais ou menos um ano e meio, vai construir as muralhas de Jerusalém. E muito rápido, um ano e meio. Hoje em dia, se vocês querem fazer uma obra parecida, são 10 anos. Naquele então não tinha sindicato, não tinha burocracia. O sultão falava: a gente vai fazer, pronto. Se faz e acabou. Então rapidamente se construiu a muralha de Jerusalém. Parte dessa muralha está construída sobre muralhas antigas da época do Segundo Templo. Parte. Por exemplo, a Porta de Damasco, que a gente também vai conhecer no último dia, tem restos de muralhas do Segundo Templo. Agora bem, dentro da Cidade Velha temos dois edifícios muito importantes. Dois edifícios que são os edifícios muçulmanos mais antigos do mundo. Um deles, o Domo da Rocha, também conhecida como... Tem outro nome? Mesquita de Omar. Mas é aquela mesquita? Não foi construída depois? Já vamos falar sobre isso. O Domo da Rocha, também chamada Mesquita de Omar, já vou explicar. E temos do lado esquerdo uma cúpula cinza. Estão vendo do lado esquerdo? Que é a terceira mesquita mais importante do mundo muçulmano, que é a Mesquita de Al-Aqsa. E agora eu vou explicar. O Domo da Rocha, também chamada Mesquita de Omar, não é mesquita e não é de Omar. Um erro histórico. Os cruzados chegam aqui no ano 1099 e vamos dizer em forma suave que os cruzados não eram as pessoas mais inteligentes e cultas do mundo. Por não dizer que eram um grupo de brutos assassinos. Mercenários, ambiciosos, vulgares e assassinos. Assassinaram muita gente aqui. Inclusive cristãos mataram, por exemplo, diferencial, tem que matar. O principal que depois dessa massacre que eles fizeram, no ano 1099, foram para o Santo Sepulcro para agradecer ao Senhor pela vitória. Essas coisas, vamos dizer, entre religião e essas contradições. Mas tudo bem. O Domo da Rocha não é mesquita, é um santuário muçulmano. Okay? Não foi construído por Omar. Omar era o líder árabe que conquista a terra de Israel no ano 638. É o líder árabe. Omar tem uma mesquita de Omar, não é aí. Os cruzados, quando chegam no ano 1099, viram uma estrutura monumental. Já tinha essa mesquita, já dessa cúpula dourada não, tinha outra cor, mas a estrutura estava octagonal. Então eles acharam que era uma mesquita de Omar, porque sim, assim inventando um monte de nomes que até hoje em dia, nomes de lugares, culpa dos cruzados, estão errados, totalmente errados. Agora, para o judaísmo, o Domo da Rocha é importante porque, segundo a tradição judaica, o mundo nasceu dessa rocha. Lá que está embaixo da rocha. Dentro da estrutura dourada, dentro de uma rocha branca gigante. Eu tive a
sorte e a bênção de visitar esse lugar no ano 1991. Não pode Consegue entrar. Hoje não pode entrar. Desde o ano 2000 não pode entrar mais. Os muçulmanos estão cada vez mais radicais. Quem controla esses lugares são muçulmanos. Israel só controla a segurança. Só entram os muçulmanos. Só muçulmanos. Só. Inclusive, houve um caso de 2 muçulmanos europeus que não parecem muçulmanos, não deixaram eles entrar. Nós somos da Albânia, sei lá, um país muçulmano da Europa. Não deixaram entrar. Demonstraram. Parece muçulmano, parece árabe. Pode entrar. São muito, cada vez mais fanáticos. Então, segundo o judaísmo, o mundo nasce naquela rocha. O mundo foi criado. O que mais acontece nessa rocha? Esse é o Monte Moriá também. Foi onde tentaram assassinar o Caim, Não. o Monte Caim. O quase sacrifício de quem? Isaac. Quase sacrifício, chamado sacrifício de Isaac, que não aconteceu. Mas foi nessa rocha que está o do... Segundo a tradição. Eu já vou falar disso também, exatamente. É uma rocha conhecida. Isso. A rocha tem Que muitas... eles dizem que foi isso. Já vamos falar disso também. Uma rocha conhecida. Agora, só quero ver que estamos no horário, né? Sim. O seguinte, então, segundo a tradição judaica, também o lugar, tradição. E presta atenção que às vezes eu vou falar tradição, às vezes eu vou falar que é provável, e às vezes eu vou dizer, gente, isso é uma X grande, teve que ter acontecido aí, não tem outra. Só que como não vivi naquela época, eu não posso dizer 100% que foi aí. Mas aí a tradição judaica diz que foi o lugar onde foi quase o sacrifício de Isaac. E também, segundo, já não é tradição, já é quase um X muito grande, né? Não tem outro lugar, aí também estava o Santo dos Santos, do templo. O lugar mais santo do templo de Jerusalém, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, Yom Kippur. Entrava uma vez por ano para pedir em nome do povo de Israel a Deus perdão, pedir chuva, pedir bênção. Era o Santo também na época do primeiro templo estava aí a Arca da Aliança. Já na época do segundo templo não está a Arca da Aliança. Provavelmente roubada pelos babilônios, destruída. Não dizem que em 66, agora, na guerra, agora em 66, os 3 mais importantes daqui, um rabino, um árabe, desceram embaixo do monte e dizem eles Tem todo tipo acharam, de rumores, histórias dizem e filmes eles, de Hollywood sobre a Arca da dizem Aliança. eles que a arca se encontra embaixo, mas Nunca saberemos. Salvo que os muçulmanos algum dia acordem, vejam a luz e digam, sabem que a gente pode escavar. se eles verem a luz, Se isso eles destroem acontecer, tudo aquilo. é o sonho de todo arqueólogo escavar aí. Impossível. Os muçulmanos não deixam. E a Nem vão história, deixar. e a história que os árabes têm o subsolo como mal assombrado. Como? Mal assombrado. Que tem túneis, corredores. Tem túneis subterrâneos. No século XIX Que eles não visitam, porque eles têm medo. Tem no inglês que eles tem túneis. Um arqueólogo inglês do século XIX conseguiu tirar umas fotos aí e entrar e descrever o que tem aí. Mas não é muito fraco a informação que temos. Mas enfim. Segundo, então, isso já é quase um fato, que o Santo dos Santos aí. Por que quase um fato? Porque tem muitas descrições do templo e era aí. Os muçulmanos de propósito vão construir aí. Quando eles chegam no ano 638, eles vão perguntar onde que é o lugar mais santo, onde que é? O templo de Salomão. Salomão é um profeta do Islã, Suleiman, também chamado. Vão construir aí um santuário, justamente nessa pedra onde estava o Santo dos Santos. De acordo à tradição muçulmana, e aí vamos os muçulmanos, perdão, os cristãos. Por que esse lugar é importante para os cristãos, o templo? Por quê? Porque onde Jesus vai reinar. Continua, Jesus visitou o templo em diferentes oportunidades. E vai voltar e reinar. De bebê até adulto. Quando ele vai brigar ou vai discutir, aos 12 anos entra no templo para falar com os sábios. Onde Simeão o reconheceu como... Isso não foi aí, foi em Cesareia de Filipe. Simeão. Na hora que ele foi
foi apresentado Ah, ao a pessoa está templo. falando de Pedro, Simeão Pedro, perdão. Então, continua. Perdão. Ah, Simeão, perdão. Simão, Pedro. Ok. Pedro é Simão. Pede em paz o teu servo. Ah, ok, tá bom. Erro meu. Uma apresentação pública bem... Ou seja, Jesus passa muitos momentos da vida dele aqui nesse templo. Quando vem a Unesco e diz que não tem conexão entre esse lugar e o povo judeu, está dizendo indiretamente que os cristãos são mentirosos. Ou seja, que Jesus... Ou seja, não que os cristãos, que os evangelhos mentem. Jesus não foi para o templo? Que templo? Então, dizer que não tem conexão entre isso e a tradição judaica é também, indiretamente, ofender os cristãos. Eu não sei como países cristãos não ficaram bravos com a Unesco. E eles invertem de Unesco Isaac também para chama... Ismael Hã? também, né? Invertem de Isaac para Ismael. Os Isso é uma muçulmanos... inversão. Os Muçulmano inverte muçulmanos... Eu não gosto de dizer inventa, você basear Não, tradições inverte, judaicas, mas invertiu Não, falei Ismael, e filho predileto, o preferido de Abraão. E vai ser o sacrifício de Ismael, não de Isaac, e não vai ser aqui, vai ser na Meca. Abraão, Agora Ibrahim. pensa, como faz sentido Isso. aí? Ele lá não sei aonde. Agora essa tradição, tem uma tradição que você falou, que Maomé veio de Meca. Tem a pedra. A pedra, pousou nessa Subiu ao pedra, céu. subiu ao céu, recebeu os preceitos do Islã para espalhar no mundo inteiro. No caminho ele vai se encontrar com vários profetas do Islã, que já vamos falar deles em outra oportunidade. E a tal da pedra também. Ok? Agora, quantas vezes aparece o nome Jerusalém no Corão? Nenhuma vez. Nenhuma vez. 0. Então por que Jerusalém é santa? O que está escrito no Corão é essa travessia noturna de Maomé, aonde? A Al-Aqsa. Você lembra o nome da mesquita? Al-Aqsa. Não, mas é do lado. O que significa Al-Aqsa? Você fica do lado. Al-Aqsa em árabe significa aquela que está longe, aquela que está no extremo. Onde que é isso? Não poderia ter... Agora estou falando de história. Se eu falar isso para um muçulmano, ele me mata. Ele jura que é aqui, esse Hã? Eles juram que esse é o caso. É aqui. Al-Aqsa, Agora no interessante. século VIII, tinha uma discussão política entre um governador da Síria, árabe, que também era governador de Jerusalém, e o líder que estava na Meca. Uma disputa, conflito entre eles. Então vão criar essa tradição que é Al-Aqsa, onde que é? A que está longe, está no extremo, Jerusalém. E ele vai desviar os peregrinos, em vez de ir para Meca, os peregrinos vão para Jerusalém. Por questões políticas nasce essa tradição, que Al-Aqsa se interpreta como Jerusalém. Hoje em dia, dizer para um muçulmano que Jerusalém e com razão, tipo, um muçulmano acha que é um lugar santo. E eu respeito isso. Estou só falando que é questão de história, de onde que nasce essa tradição. Mas segundo a tradição, de novo, foi aqui. Tem líderes muçulmanos, religiosos, que vão dizer, Al-Aqsa não é que hoje em dia, eu já vi isso. Não é aqui, gente. Al-Aqsa na Arábia Saudita. Mas assim, a mesquita de Al-Aqsa é do lado, não é nem 200 metros, um da outra. mas Não é nem por isso. Ou seja, o importante é que Jerusalém começa a ser santa, por exemplo, a partir do século VIII, raiz de uma disputa política de dois líderes do mundo árabe daquele então. Agora bem, falamos da mesquita Al-Aqsa, hoje em dia a terceira mesquita mais importante do mundo muçulmano. Agora continuamos Quando vendo... eles oram, eles dão hora. Ah? E eles, Aí não ora. eles No oram Domo de da Rocha não tem costa oração. para aquilo ali. Que deveria ser, então vamos me virar, né, para frente. Mas não. Os muçulmanos, Se é tão sagrado para eles, eles se dão as viram costas. dão as Para onde? costas, Para né? Meca. Eles se viram para Meca. Então Para não Meca, faz porque sentido. Meca é mais importante. É. Não sei se não faz sentido. Não, Ou eu digo seja, assim, é uma contradição, eu tô falando em relação para eles. Como Olha. é que aquilo ali é tão sagrado é, e, no entanto, eles se viram para porque Meca é mais Se eles é importante. tão importantes, se eles já Porque têm, Meca é mais importante. né? Aí já Meca é mais sagrado. é mais sagrado que isso. E Meca, E todo jogam futebol, que, sei lá, como isso é sagrado, né? fumam também dentro. Pois é. Mas enfim. E agora, E o que é que eles fazem lá? outra coisa importante, gente. Vocês veem, tem duas cúpulas cinzas aqui. Aqui. Consegue ver? É, Igual assim. Duas cúpulas, uma maior, uma menor. outra menor. Esse é o Santo Sepulcro, que de acordo com a tradição cristã, à exceção dos protestantes, é o lugar onde Jesus foi. Tem duas cúpulas aqui cinzas, uma maior e outra menor. O lugar onde todas essas correntes do cristianismo, à exceção dos protestantes,
que foi lugar de crucificação e ressurreição, sepultura e ressurreição de Jesus. Ok? Mas fica em compensação, fica E muito notem longe que do as Gólgota. cúpulas, a cúpula do Domo da Rocha é parecida, o mesmo estilo. É a cúpula do Santo Sepulcro, porque os muçulmanos chegam aqui e vão a querer imitar o estilo e dizem nossa estrutura religiosa é mais bonita, maior. Aí fica de dourado. Também temos outra cúpula branca, que é uma sinagoga. Está vendo? Cúpula branca? Aí, esse bairro judeu. Então vemos como essa cidade é importante para as religiões monoteístas, através dessas 3 cúpulas. Agora, esse mural retórico, Sim. Tudo muçulmano. não pode entrar. Você, na esplanada você pode entrar. Tá. Pode entrar. Só não pode entrar dentro da mesquita. Na mesquita não pode entrar. Ah, tá bom. Estou pensando se a gente consegue algum dia, talvez, quer entrar aí, mas... Com certeza. Quer entrar? Eu quero. Tá difícil, tem horários muito... Olha, se a gente sair muito cedo amanhã, Daria. você quer? Dá certo. Dá certo. Poderia 5 horas da manhã. Eu faço hoje também pra viver. Olha, estamos gravando isso. Pastor. Estamos gravando. Olha, dá testemunha. Pode me aguardar. Não, eu Se a gente sai cedo amanhã, tipo, sei lá, sai e depois volta pra tomar café. 7h15, uma coisa assim, porém a gente... Não, Deixa eu então, saber não. que horas é o café. Não, gente, Ah, mas é... não, sai antes do café e depois volta pra tomar café. Mas a gente Não, tem pediu em como. oração. Deixa eu 6h30, pensar, né? deixa eu pensar como a gente faz a logística. Eu sacrifico o café. Eu sacrifico o café. Também. Só eu? Eu também. Eu também. Valeu? Guarda a janta, toma um café. Deixa eu ver por aí, consigo... 7h15, pastor, já tô estourando a barriga. Deixa eu falar... Pastor, vamos ver se consigo falar com o teu. Aí. Pra ir pra Esplanada do quê? Tô de lá? Pra ver, pra... Você já entrou no entrou aí? Não. Lá onde? Da esplanada. Já sim. Entramos, tá, entramos aí. Vale a pena. Vale a pena. Vamos ver se a gente consegue fazer isso amanhã, tá? Foto é linda. Ninguém toma café. Olha, vocês lembram que falamos? 6 horas lá de Hã? manhã. Tem oração Eu das acho que 6 lá horas? 6h30. Não, abrem 7h30. 7 horas eles abrem. Se a gente conseguir chegar às 7h30, está bem. A gente entra rápido. 7h30. Mas como é que pode entrar se não era Na utilizado? esplanada, gente. Tem um lugar para turistas. Quem Para não controla a muçulmanos. segurança é Israel. Ah, tá. Tem... O local é custódia da Jordânia.